Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de explicar em breves palavras o que é a consagração, quais as motivações que devem nos levar a abraçar a consagração e quais são essas ideias erradas, não é, que hoje têm atrapalhado tantas pessoas a se consagrar ou a viver a consagração, que tem sido uma pedra de tropeço nesta obra de difusão da consagração. Pois bem, o que é a total consagração? A total consagração é a entrega de nós mesmos, com tudo que nós somos e temos, a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, a fim de que, por Maria, possamos pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo, nosso Senhor. A total consagração é uma renovação dos votos batismais. Quais são os votos batismais? Lembrem-se que são duas partes os votos batismais. Primeiro, a renúncia do mal, onde a gente diz, o padre pergunta, renunciais ao demônio? Sim, renunciamos. Renunciais às suas obras? Sim, renunciamos. Renuncio, melhor falando, tem que ser no singular. Renuncia às suas pompas? Sim, renuncio. Então, e depois a segunda parte é a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, da Santa Igreja Católica e assim por diante. Então, nos votos batismais, nós renunciamos o mal, nós professamos a nossa fé em Deus e o nosso propósito de vivermos como filhos de Deus que o batismo nos fez. Esses são os votos batismais. Quando a gente se consagra, nós estamos renovando a consciência destes votos e o propósito de vivenciá-los. Nós estamos debaixo do amparo de Nossa Senhora, debaixo do patrocínio dela, nós estamos então renovando os nossos votos, pedindo a ela que nos auxilie, que nos ajude a sermos fiéis àquilo que nós prometemos, a sermos fiéis a Deus, a fazermos tudo o que Jesus mandou, a fim de que nós possamos perseverar na graça e nos salvar. Portanto, os que se consagram, as pessoas que se consagram, devem ser aquelas pessoas, quem busca a consagração, precisa ser aquela pessoa que chegou à consciência da sua pequenez, a consciência da sua miséria, a consciência da sua fragilidade e da necessidade que tem de ajuda para viver a fidelidade a Jesus, para viver os seus votos batismais. São estes os que se consagram. Alguém que vem com esse tipo de argumento mequetrefe, sabe? Essa espiritualidade, esse misticismo fajuto, falso, dizendo que, eu não estou preparado, preciso primeiro de um sinal do céu, tenho que rezar para ver se Jesus quer que eu me consagre. Mas que tipo de pessoa é essa? Que tipo de entendimento essa pessoa tem? Apenas demonstra a sua monumental ignorância. Não tem nada de intimidade com o Espírito nisso, não. Porque o Espírito Santo é muito claro ao nos dizer, na Sagrada Escritura, que nós temos obrigação de sermos santos. Portanto, a santidade é a obrigação de todos. Todos nós temos que ser santos se queremos ir para o céu. Se trata disto. Então, não se trata de ser digno ou de não ser digno, se trata de necessidade. Se consagra quem sente a necessidade, quem percebe que tem necessidade de ajuda para ser fiel a Deus. Quem chega à consciência que precisa de auxílio para poder então perseverar na graça de Cristo, para poder obedecer os seus mandamentos. Então, ninguém é obrigado a se consagrar, evidentemente que não é? Embora o próprio Cristo nos orientou, a Santíssima Virgem nos entregou aos cuidados dela. Ele foi o primeiro a nos consagrar a ela. Eis aqui, mulher, eis aqui os teus filhos. Nos entregou aos cuidados dela. Isto é consagrar. Então, as pessoas que fazem essa total consagração, que São Luís Grignon de Montfort ensina no Tratado da Verdadeira Devoção, são as pessoas que, chegando a esta conclusão da sua fragilidade, realmente querem ajuda para viver o seu batismo. Depois, é importante, portanto, tirar esta ideia absurda, estapafúrdia, de que a gente precisa primeiro de um sinal para poder se consagrar. Isso é absurdo, certo? O que a gente precisa é simplesmente saber o mínimo de catequese, ou seja, saber que Deus quer que nós sejamos santos e desejarmos a santidade. O que nós precisamos é isto. Né? E ao mesmo tempo, claro, desejando a santidade, desejar um meio que nos facilite, que nos ajude a mantermos-nos nesta vida de santidade. E este meio, sem dúvida, é a total consagração. Portanto, a primeira ideia errada é esta. Não precisa de nenhum sinal extraordinário. Não precisa de nenhuma moção. Já existe ali vamos dizer, a determinação de Deus que você seja santo. O que você precisa é querer ser santo, querer ir para o céu e reconhecer que precisa de ajuda. Isso é suficiente para que você se consagre, ok? Depois, outra ideia completamente absurda, né? As pessoas pensam, alguns que se consagraram, ou alguns que querem se consagrar, ou alguns que não querem se consagrar justamente por isso, pensam que
com a consagração, inicia todo um conjunto de regras que nós temos que começar a viver. Então agora as mulheres têm que usar apenas roupas modestas, longas. Agora não pode ir então na praia usar biquíni, não pode usar sunga, não pode agora ir em shows mundanos, não pode agora assistir novela, isso e aquilo. Pelo amor de Deus, entenda uma coisa. A santidade, ela é prerrogativa do nosso batismo. Ela é inerente ao nosso batismo, ou seja, é uma exigência do nosso próprio batismo. Independentemente se você é consagrado ou não, você tem que ser santo se você quiser ir para o céu. Se você não se santificar, se você não viver na graça de Deus, se você morrer fora da graça de Deus, você está lascado. Você vai para o inferno, entendeu? Esta é a realidade. Então nós não podemos querer, vamos dizer, carregar a consagração com essas obrigações, porque isso não é verdadeiro. A obrigação de viver a santidade, de renunciar às vestes imorais, os lugares, os ambientes imorais, as músicas imorais, os programas imorais, qualquer comportamento que seja contrário à vontade de Deus, a obrigação de renunciar ao pecado, ela é exigência do nosso batismo. Não é exigência da consagração, simplesmente. Pelo contrário, entenda uma coisa. A consagração não é um conjunto de normas e de regras que você tem obrigação de viver depois que se consagrou. Não é isso. A consagração é uma ajuda para você viver esta santidade que o teu batismo exige. Viver esta santidade que a tua própria fé exige, que Deus exige de você. É para te ajudar, portanto. É um auxílio para a sua vida espiritual. Por isso a pergunta é uma só, não é? Duas, aliás. Primeiro, você quer ir para o céu? Sim, ok. Então, você quer ajuda para ir para o céu? Sim, então se consagre. Esta é a motivação para a gente se consagrar, ok? Então, depois, por favor, há muitas pessoas até piedosas, pessoas até de boa vontade, mas que com este tipo de mentalidade errada, com esse tipo de argumentação equivocada, tem afastado muitas pessoas da consagração. Vocês, sem querer, mesmo sem querer, estão acabando fazendo um grande favor para o diabo, que escondeu a consagração durante o tratado, aliás, durante 130 anos, e que quer esconder a consagração das pessoas, quer impedi-las que se consagrem. Quando vocês apresentam a consagração de maneira errada, né, fazendo com que as pessoas pensem que é um conjunto de normas, um conjunto de regras, que então tem que fazer isto, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, então vocês oneram, quer dizer, vocês sobrecarregam a consagração com a obrigação que não é da consagração, que é a obrigação que é do batismo. Você tem que ajudar as pessoas a entender que elas têm que ser santas independentemente se são consagradas ou não. Elas têm que viver a palavra de Deus independentemente se são consagradas ou não. A consagração é para ajudar, é para auxiliar aqueles que desejam ser fiéis a Deus, nosso Senhor. Portanto, isto fica aí, o auxílio, né, a todos vocês, uma breve explicação, a fim de que não se enganem em relação ao que é a consagração, em relação quais são as motivações, né? E não fique depois se perguntando, né? Será que eu estou preparado? Será que eu não estou preparado? Tem pessoas que falam, não estou preparado, mas no sentido errado da palavra. Porque eles acham que não estão preparados porque não são santos suficientes para se consagrar. Pelo amor de Deus, entenda definitivamente uma coisa. Quem faz a consagração não são as pessoas perfeitas e iluminadas, não. São as pessoas que querem ser santas. Você primeiro não fica santo para depois consagrar. Você se consagra para você ter auxílio para ser santo, para você perseverar na graça, na comunhão com Deus. É isto. Compreende? Portanto, não venha com esse tipo de ideia de jirico, esse tipo de ideia errada, falando um monte de potoca, entendeu? Por favor, diga de maneira correta o que é a consagração, apresente a consagração de maneira correta, honesta e clara para as pessoas, para que elas possam também se beneficiar deste grande dom, desta grande graça, né, que Deus proporciona à sua igreja, este auxílio para a sua vida espiritual. Então, a consagração é para os imperfeitos. É para aqueles que têm consciência da sua miséria, da sua fraqueza, da sua fragilidade e que por isso mesmo querem ajuda para serem fiéis a Jesus. E se entregam a Maria para que a Santíssima Virgem os ajude a fazerem tudo o que Jesus mandou, os ajude a perseverarem na graça, os ajude a serem fiéis a Deus, os ajude, portanto, neste processo de santificação, até o dia em que são chamados por Deus para o juízo, e assim estejam preparados para responder ao nosso Senhor, com as suas mãos cheias de boas obras, porque aprenderam com Maria o valor que Deus tem, e a maneira como se deve, não é, esmagar a cabeça da serpente, fugindo das ocasiões do pecado e do mal, libertando-se dos seus vícios e fazendo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.